Então, vamos lá, recapitulando. As bem-aventuranças foram trazidas por Jesus no Sermão do Monte, onde ele reuniu todos aqueles discípulos, aqueles seguidores, e ele trouxe todos os ensinamentos dele em uma única ocasião, que são as bem-aventuranças. Na verdade, se a gente formos estudar com mais detalhes as bem-aventuranças, elas falam do percorrer do Espírito neste progresso espiritual que nós tanto buscamos. Então, cada bem-aventurança mostra uma forma, ou uma etapa do processo evolutivo que nós temos. É bem interessante quando a gente estuda as bem-aventuranças por esse veio, por esse direcionamento. Na escola, a gente estuda as bem-aventuranças. Então, quem quiser fazer o curso básico, venha fazer o curso básico. Então, lá a gente estuda as bem-aventuranças. Tá? Eu vou sempre ficar fazendo a propaganda aqui do curso básico para vocês. Enfim, e hoje nós vamos falar da sétima bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos. Tá? Vamos falar dessa bem-aventurança. Especificamente 3 itens deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, que fala sobre perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários. Fácil, né? Fácil. Perdoar os adversários é o mais fácil que tem. E o sacrifício mais agradável a Deus. Então nós vamos falar a respeito desses 3 itens, que fazem parte do capítulo 10. E eu vou iniciar lendo um trechinho desse primeiro capítulo, desse primeiro item, que é perdoai para que Deus vos perdoe. Fala assim. No item 1, vem lá de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é a bem-aventurança, a sétima bem-aventurança. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, aqueles que são misericordiosos alcançarão a misericórdia. Se a gente pensar um pouquinho, já está falando aí sobre lei de ação e reação, sintonia. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. No item 2, que vem de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, ele fala assim. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Esse Pai é malvado, né? Ele não perdoa. Se a gente não perdoar o outro, ele não perdoa. Será que é isso mesmo que significa isso? Vamos falar um pouquinho mais na frente desse item também. E o último item, item 3, que vem de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, ele fala assim. Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Ou seja, informa para ele que ele te magoou. Mais ou menos isso que ele quer dizer. Se ele te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esse número é um número meio cabalístico judaico, né? A gente nem vai entrar muito em detalhe disso, mas pode significar infinito, infinitas vezes. Então a gente vai concatenar algumas questões para que a gente possa refletir em cima disso. Porque se a gente for fazer um resumo desse capítulo, em uma frase só, o que ele quer nos passar ali é o seguinte, a importância que o perdão tem para as nossas vidas. Em resumo, é isso que o capítulo traz. A importância que o perdão tem para nós, para nossas vidas. E veja que eu não estou falando a importância que o perdão tem para o outro. Eu estou falando da importância que ele tem para nós. Então vamos nos entremear por essa reflexão através de alguns questionamentos. E o primeiro deles, obviamente, é o que é o perdão. A gente precisa primeiro ter isso em mente. O que seria o perdão? E aí eu trouxe alguns conceitos de perdão, inicialmente do nosso bom e velho dicionário. Né? E no dicionário ele fala que perdão é remissão de uma culpa, dívida ou pena. Então, redimir alguém de uma culpa, dívida ou pena. Ele fala também que é a desobrigação do cumprimento de um dever. Então, alguém está devendo algo para nós sanamos a dívida dele, você não precisa mais nos pagar. E a própria disposição para perdoar também significa o perdão. Isso é o dicionário. Mas se a gente buscar assim um conceito mais espiritual do que é o perdão, a gente pode falar que perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, espiritualmente, é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento. Este sentimento que nos invade quando alguém nos faz algum mal, quando alguém nos magoa de alguma forma. E aí ele deixa bem claro, decorrente de uma ofensa recebida, ou percebida por nós. Né? Porque pode ser que aquele que nos ofendeu nem perceba que tenha nos ofendido, mas nos ofendeu. Partindo desse pressuposto, vamos pensar assim, quem precisa então perdoar? Se o perdão é retirar de nós esse sentimento de quem nos magoou, por causa de alguma coisa que nos magoou, que nos machucou, quem precisa perdoar? Quem se magoa. Certo?
Quem se ofende com alguma coisa. E para quem é o perdão? Para os espíritos em evolução superiores, os espíritos superiores, porque às vezes a gente fala assim, não, perdão é para os espíritos que já estão mais avançados, né? Eles é que têm essa possibilidade de perdão. Ledo engano, isso é o nosso ego trabalhando, dizendo assim, não, eu não estou nesse patamar, então eu não preciso perdoar, deixa que ele perdoa lá que eu não preciso. Porque se o perdão é para quem se ofende, quem se ofende? Os espíritos evoluídos se ofendem? Não, eles já sabem o que é o amor, eles já trabalham o amor, então eles não se ofendem com ninguém. Eles não precisam se perdoar porque eles não têm a concepção mais do se ofender. Eles compreendem as nossas falhas e não se ofendem mais, então eles não precisam perdoar. Quem precisa perdoar, quem precisa aprender a perdoar somos nós, ainda falhos, que ainda nos magoamos, que ainda nos ferimos, que ainda quando alguém pisa no nosso calo a gente quer pisar de volta, quando alguém faz alguma coisa que a gente acha que é errado conosco, a gente quer revidar, enfim. Então, são para nós, esses espíritos que ainda estão em evolução, evolução todos nós estamos, inclusive os espíritos superiores, mas neste patamar evolutivo é que precisamos perdoar, somos nós que precisamos aprender a perdoar. E aí a gente pode perguntar, por que então que a gente precisa perdoar? O nosso ego pode falar, mas por que eu preciso perdoar o outro? O outro me fez mal, ele está errado, por que eu preciso perdoar o outro? E a palavra que pode explicar isso, e talvez muitas pessoas não consigam compreender, é libertação. Porque perdoar é se libertar. Se a gente pensar que só quem se ofende é que precisa perdoar, será que Deus precisa perdoar? Sendo Ele o que a gente nem concebe ainda, nem sabe o que é Deus, será que Ele precisa nos perdoar? Realmente? E por que então que os Espíritos, que Jesus fala que perdoe para que Deus vos perdoe? Será que a gente já parou um pouquinho para pensar nisso? O que significa isso? Porque se a gente partir do pressuposto de que quem precisa perdoar quem se ofende, e se Deus é um Espírito... Espírito não, Ele né? A gente nem sabe o que é uma energia, enfim. Se Deus é tudo isso, é perfeito, se Deus é amor, puro amor, Ele não vai se ofender. Então será que Ele precisa perdoar a gente? Mas a gente então precisa trocar um pouquinho essa palavra, Deus precisa perdoar, não buscar o conceito literal que tem no Evangelho, e transformar isso em sintonia. Tá tudo bem, né? Sintonia. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos em frequência e vibração. Nossos pensamentos são frequências, são vibrações, criam. E a gente se sintoniza a partir dessas frequências com diversos segmentos espirituais, com diversos sentimentos, enfim. Quando a gente está preso na falta do perdão, nós estamos em sintonia com o desamor, com a mágoa, com o ressentimento, com a raiva. Nós nos sintonizamos com isso. Isso está fora da frequência divina, está fora da frequência de Deus. Porque Deus é puro amor, é pura energia, é pleno. Quando nós estamos precisando perdoar, emitindo essa frequência da falta do perdão, nós nos desintonizamos de Deus. Por isso que o Evangelho fala, perdoe, para que a gente possa entrar novamente em sintonia com o Pai. Esse é o perdão do Pai. Para que a gente consiga redirecionar a nossa vida novamente para o que é Deus, para deixar que Deus invada os nossos corações, deixar que Ele ilumine os nossos caminhos. E por que eu falo que o perdão é libertação? Tem uma historinha do Evangelho que ele fala assim, perdoe para que você possa sair do cárcere que você está aprisionado. Não é nesse capítulo, na verdade não é nesse item, são em outros itens, mas ele fala mais ou menos isso, perdoe para que você possa sair do cárcere que você está aprisionado. Eu vou pedir licença para Platão e fazer Platão filósofo, e vou fazer uma historinha baseada no mito da caverna dele. Não sei se vocês conhecem, mas também não vou colocar o mito aqui, vou só fazer uma historinha baseada nisso. Então, vamos supor que nós tenhamos um broche, que a gente gosta muito, acha lindo esse broche, é a coisa mais bela que a gente já viu. E aí a gente está dentro de uma caverna e esse broche cai da nossa mão numa área que está lama. Mas a gente está tão aficionado nesse broche que a gente não importa se ali é lama, a gente mete a mão na lama e vasculha aquela lama e se lameia com aquela lama e está ali, focado na busca daquele broche, porque a gente acha que aquele broche é o mais bonito de todos. É a coisa mais bela que a gente já viu. E nós não conseguimos sair daquele momento. Estamos aprisionados ali naquele momento. A gente pode fazer um paralelo disso quando alguém nos magoa.
que a gente acha que é perfeito, que nós não fazemos nada de mal para ninguém, e que aquela pessoa fez conosco, nós somos uma vítima assim, meu Deus. Então, a gente fica tão focado naquele sentimento de raiva, de revide, de indignação, que é como se a gente estivesse ali naquela lama buscando aquele broche, buscando uma reparação, buscando uma punição para aquela pessoa, por exemplo. Só que a gente está dentro daquela caverna e não percebe que próximo ali de nós tem uma luz saindo, tem uma luz vindo, que é justamente a saída da caverna. Se nós nos desapegarmos daquilo, daquela lama, daquela busca por aquele broche, pelaquela punição, né, se a gente fala do perdão, e olharmos para aquela luz e começarmos a seguir aquela luz, nós vamos sair daquela caverna e nos deparar com belezas muito maiores do que aquele broche que nós perdemos. E a partir daquele momento, a gente vai perceber a leveza nos nossos corações de sair daquela escuridão e deixar que o nosso coração se abra para ver coisas muito melhores do que aqueles sentimentos que nós tanto estávamos nos apegados. O mais importante de tudo é nós entendermos, e se nós nos tirarmos um pouquinho do foco da situação, né, olharmos como uma terceira pessoa, que o mais beneficiado de tudo nessa questão do perdão nem é o próximo, nem o outro para quem a gente está oferecendo perdão. Somos nós. Porque nós nos libertamos a partir daquele momento. Nós permitimos entrar em outro caminhar, buscar outras coisas mais felizes, mais saudáveis. Isso se dá também para o auto-perdão, porque a gente fala muito de perdoar o outro, mas quantas culpas nós trazemos conosco? E as culpas nos amarram, nos prendem. É o brochezinho que a gente continua procurando na lama lá, achando que a gente tem que ficar atento àquilo. E não tem, nós somos responsáveis por tudo que fazemos, mas a culpa nos acorrenta. Nós precisamos nos libertar dessa culpa para progredir e para continuar a nossa caminhada. Então, a sintonia vibratória que nós alcançamos depois que nós nos libertamos de todos esses sentimentos nos permite encontrar paz, nos permite encontrar felicidade, nos permite encontrar um caminho que nós às vezes tanto procuramos e não entendemos porque não encontramos. O caminho do nosso progresso espiritual. E mesmo as ofensas que a gente acha que é ofensa para conosco, que nós passamos, tudo depende do ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. Eu vou contar uma história rapidinho, que dá tempo de contar. Existia um padeiro, uma padaria, pequena, bem rústica, enfim, bem pequenininha, bem humilde. E ele estava passando por muitas dificuldades, muitas dificuldades. Ele não conseguia nem ter dinheiro para comprar os itens essenciais, trigo, enfim, para fazer os pães. Então, a última compra que ele conseguiu ter, ele conseguiu fazer só um pão. E esse pão estava lá exposto para venda, e estava passando o dia, a família dele com fome, e ele decidiu, não, eu não vou vender esse pão, eu vou dar esse pão para minha família, vou distribuir para os meus filhos, para minha esposa, enfim, para que eles comam alguma coisa hoje. Mas aí eis que chega uma pessoa, uma senhora, desesperada, porque ela precisa comprar um pão para levar para o filho dela. E ela, eu pago 3 vezes o valor que você pede por esse pão, não tem problema, eu pago, mas eu preciso levar, eu prometi para o meu filho que eu vou levar um pão para ele. E aí o padeiro se compadece e decide vender o pão para ela, e com o dinheiro ele ia comprar comida para a família. E aí embrulhou o pão e tal, falou quanto era, entregou para ela, e ela foi tirar a carteira do bolso e viu que não tinha dinheiro, tinha esquecido o dinheiro. E ela, meu Deus, pelo amor de Deus, olha, amanhã eu venho aqui e trago o dinheiro para você. Prometo que eu trago o dinheiro para você. Ele ficou muito compadecido, viu nos olhos dela que ela estava sendo sincera e decidiu entregar o pão. Não, tudo bem, leve o pão e vá para casa, fique à vontade e amanhã você traz o dinheiro para mim. Passou o amanhã, passou o depois de amanhã, passou 3 dias, 4 dias, e aí ela não apareceu, não voltou, e ele começou a ficar muito indignado com aquilo. Ficou com muita raiva, porque era o único alimento que ele tinha para a família, ele vendeu para ela para conseguir ter algum alimento, e infelizmente ela não voltou lá para pagar ele. Ele ficou muito bravo, muito indignado. E tá certo, não tá? Como é que ela fez isso com ele? Ele lembrou que ela tinha deixado um papelzinho com o telefone dela. Ele não tinha lembrado até o momento, ele lembrou naquele momento. Que ela tinha deixado o telefone dela, resolveu ligar. Ela atendeu do outro lado, e na hora que ele atendeu, ele com muita raiva, com muito desespero, começou a soltar os cachorros em cima dela, xingou, falou tudo que ele podia falar. Ela do outro lado parecia estar muito emocionada,
E aí também ficou revoltado e também começou a xingá-lo. Enfim, foi aquele bafafá no telefone. E você tem que me pagar, você tem que me pagar. Ela, não se preocupe, daqui a pouco eu vou lhe pagar. Aí desligou o telefone. Depois de um tempo, ela retorna, levando o marido junto. Ela ficou, talvez tenha ficado com medo do padeiro. Levou junto o marido com o dinheiro. E no momento em que ela chegou, começou novamente a discussão, ele brigando com ela, falando como é que ela pode ter feito aquilo, etc e tal. E aí no momento que houve um pouco de calma, um pouco mais de calma, que permitiu que eles conversassem um pouco mais, saíram um pouco da emoção, ela falou, olha, naquele dia eu estava levando o pão para o meu filho. E quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia que ele foi atropelado e morreu. Todos esses dias eu estava no velório do meu filho. Por isso que eu não voltei aqui. No velório, preparando um velório, enfim. Por isso que eu não consegui voltar aqui. Não tinha nem cabeça para voltar aqui para te pagar. E aí quem que está certo, quem que está errado? Tudo é uma questão de perspectiva. Quem foi ofendido, quem foi o ofensor, é uma questão daquele momento, de quem está passando por aquilo, de que lado nós estamos. No livro Ação e Reação, é perguntado do Chico, né, trazido pelo Chico, na verdade é do André Luiz, trazido pelo Chico, tem uma passagem que pergunta para o mentor o que é o bem e o mal. E ele fala assim, olha, o mal é felicidade, alegria, progresso, prosperidade, apenas para mim. E o bem é felicidade, alegria, progresso, prosperidade para todos. Olha o conceito desse mentor do que é o bem e o que é o mal. Às vezes o que a gente acha que é o mal, será que é mesmo? Será que não do nosso ponto de vista? Será que aquela pessoa que pisou no nosso calo no metrô, por exemplo, qual o estado daquela pessoa? Será que ela não está passando por um momento difícil também? Então tudo é uma questão de perspectiva. Eu não estou falando aqui que aqueles que cometem crime não devem ter não punição, porque eu não gosto dessa palavra, mas não devem sofrer as consequências dos atos. Eu falo muito para os meus alunos. Para mim não existe certo ou errado, existem escolhas e consequências. Nós fazemos escolhas ao longo da nossa vida e a partir dessas escolhas nós temos consequências na frente. As consequências podem ser boas ou podem ser um desequilíbrio, por exemplo, uma doença, enfim. O mais importante, mais uma vez, retomando a questão do perdão, é entender que o perdão é reconcílio. Reconcílio com Deus no sentido de sintonia. Reconcílio conosco, porque nós somos seres divinos, que ainda estamos aprendendo a sermos esses seres divinos, mas somos. Jesus falou, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Nós é que ainda não reconhecemos isso, mas nós já somos tudo isso. Jesus não falou, vós sereis deuses. Né? Ele falou, vós sois deuses. Nós somos espíritos, luz. Só que nos encarceramos no nosso ego, em nossas mazelas, em nossas dificuldades. Quando encarnamos, tem toda a questão da matéria que nos... enfim, que às vezes a gente se deixa escravizar por ela, pela matéria. E, ao contrário, nós devemos usá-la para o nosso progresso espiritual e não sermos escravizados por ela. Então, o mais importante é entender que o perdão é isso, é sintonia com Deus, é sintonia com o amor, é sintonia conosco. E o perdão é libertação. É nos libertar para permitirmos o nosso progresso, a continuidade do nosso progresso. E eu quero finalizar hoje trazendo algumas palavras do nosso querido Chico, que fala justamente sobre perdão. Que ele fala assim, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida. Perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar os amigos é uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que já se tornou melhor. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado.
devolvendo-se a paz legítima aos corações. A coragem do amor cria a bênção do perdão. Olha que bonito isso. A coragem do amor, ou seja, nós temos coragem para amar, cria a bênção do perdão. Porque quando nós perdoamos, nós estamos amando. Perdoar é uma forma de amar. Inclusive, o auto-perdão é uma forma de nos amar também. Porque não adianta a gente achar que é bonzinho tentando perdoar o outro, sem que nós busquemos o perdão nos nossos corações, de nós mesmos, das nossas falhas. Não quer dizer que nós não somos responsáveis por ela e não busquemos melhorar. Sempre temos que buscar a melhoria. Mas a culpa não leva a nada. Vamos fazer nosso encerramento agora, então. Agora eu posso fechar a luz, né? Então fechemos novamente os nossos olhos, para que possamos dessa forma nos sintonizarmos novamente com todo o plano espiritual superior que está aqui presente, permitindo que essas palavras, ensinamentos do nosso Mestre Jesus possam adentrar nos nossos corações verdadeiramente, que nós possamos, ao longo da semana, refletir sobre tudo que nós conversamos hoje, sobre aqueles que nos fizeram algum mal, nos ofenderam de certa forma, e da necessidade de perdoarmos, de nos libertarmos dessas energias que nos desequilibram. Vamos pensar também no ato de pedir o perdão, porque às vezes nós somos os ofensores, muitas vezes nós somos os ofensores. Então pensemos nisso também. Pensemos no ato de pedir perdão, também almejando esse reequilíbrio nosso e das pessoas que estão no nosso convívio. Mais uma vez agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todas as suas palavras, por toda a sua mensagem, pela vivificação do amor, este exemplo tão divino que Ele nos trouxe quando encarnado aqui conosco, e que continua nos trazendo através das suas energias, através de todos os irmãos espirituais que trabalham em seu nome. E agradecemos mais uma vez ao nosso Pai maior, nosso Criador, pedindo a Ele que nos permita estar em sintonia com esse amor tão pleno, que ainda não conhecemos exatamente o que é, conhecemos algumas partes desse amor, mas que nós possamos estar em sintonia com esse amor. E quando orarmos o Pai Nosso, naquela parte do perdoai, Pai, as nossas ofensas, lembremos que estamos falando em sintonia. Então peçamos ao Pai, Pai, permita-nos estar sintonizados com esse amor, para que compreendamos e trabalhemos este amor em nossos corações, facilitando assim o nosso ato de perdoar. E a Ti, Pai, agradecemos, dizendo a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pedimos então a devida licença ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade aqui presente, para encerrarmos essa nossa conversa de hoje, dando um